Olá, vamos começar a nossa sétima aula sobre a história da Ásia na época moderna. Especificamente, a gente vai fazer algumas considerações sobre a Índia no momento da chegada dos europeus, século XV e XVI. Notem que, apesar de toda a nossa discussão inicial sobre os cuidados que a gente tem que ter com o orientalismo, os cuidados de uma visão eurocêntrica, os cuidados com uma perspectiva crítica, na hora H, a gente não se controla e trabalha com a perspectiva ocidental, né? Perspectiva europeia. Tanto que eu estou usando. O curso tem essa contradição. Eu já falei isso desde o início das aulas, né? Ele é um curso que quer estudar o Oriente de uma maneira legal e crítica, mas no fundo, a gente está partindo de uma perspectiva ocidental, né? E até o corte do curso é ocidental. Quando diz história da Ásia na época moderna, não existe época moderna na história da Ásia, né? A época moderna é da história europeia. Mas a gente pode escapar desse complexo de culpa se a gente lembrar do Gruzinski, né? O Gruzinski nos salva. Por quê? Porque justamente é nesse momento que algumas coisas que já estavam mais ou menos definidas de uma forma indireta, que são esses contatos que existiam há muito tempo entre o Oriente e o Ocidente, com o alvorecer da época moderna, com a chegada dos portugueses na Índia, no finalzinho do século XV, esses contatos passam a ser diretos e passam a significar o que a gente chama de globalização, primeira globalização, que também já falamos aqui no curso, né? Incluindo aí, não em 1498, mas logo 2 anos depois, 1500, o Brasil, a América do Sul. Em 1492 já estava a América, apesar do Colombo ter morrido jurando que tinha chegado no Japão, ou perto do Japão, ou perto da China. Ele não tinha muita certeza, mas ele tinha certeza que estava lá, né? E então é um momento em que as coisas, as quatro partes do mundo começam a interagir e aí, por conta disso, a gente pode se dar ao luxo de usar essa escala europeia para estudar também a Índia, né? E é fato, né? A gente tem maiores informações sobre a Índia a partir do momento da chegada dos portugueses lá, né? Isso também é inegável na nossa formação, nos nossos estudos. Eu fiz um trabalho, uma tese de doutorado, que é isso, né? É fruto desse contato, a presença dos jesuítas e da Companhia de e da Inquisição na cidade de Goa, na Índia. Então, é meio impossível não ter esse recorte na cabeça, né? Então, vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos que eu queria destacar desse momento histórico bastante interessante, tá bem? Vamos lá, então, para o nosso segundo slide. Bem, aqui eu vou dar ênfase no aspecto econômico, já que na aula passada, bem ou mal, quando eu estava falando do histórico da Península Indostânica ou do subcontinente indiano, como vocês queiram chamar, né? Mais ou menos a gente desenhou como é que estava o desenho político da Índia quando da chegada dos portugueses, né? A gente falou que o sultanato do Decão estava se encolhendo, logo em seguida você tem o crescimento do Império Mogol, né? O reino de Vijayanagara, ou como os portugueses chamavam de Bisnaga, né? E esses vários principados e reinos aqui do sul da Índia, eu já tinha definido isso mais ou menos para vocês, né? Aqui nesse mapa, deixa eu botar o marcador. Aqui nesse mapa, a gente tem algumas informações interessantes, né? Para além dessa informação política
do Império Mogol, do Sultanato da Khan, do Reino de Vijayanagar, né? Não fala de outros reinos menores aqui, mas são os principais. A gente sabe que existem outros, né? E a gente falou na aula passada, aqui é um desenho. Na verdade, o título desse mapa é o Império Mogol na Índia, né? Então, na verdade, a ênfase é o Império Mogol. E lembrem-se que a gente falou, ó, Império Mogol, não é o Império Mongol, por favor. Coloquem isso na cabeça, que é fundamental. Esse mapa, além desse desenho político, geopolítico, ele também mostra para a gente uma coisa interessante, que são os vários produtos que estão relacionados com essas regiões do subcontinente indiano, né? Então a gente tem nessas regiões, essas legendinhas todas que vocês estão vendo aqui, vocês vão ver que os lugares onde se obtém ouro, onde se obtém diamantes, o salitre, os colorantes em geral, né, substâncias que coloriam tecidos e até alimentos também, café, açúcar, pimenta, canela, as famosas especiarias, né, algodão, a, a lã em geral, né, e várias outras especiarias, né, além do ópio. O ópio aqui está meio timidozinho, depois, mais tarde, quando os ingleses começarem a dominar de fato a Índia, eles vão investir muito no cultivo do ópio, né, aliás, no cultivo da papoula, que vai gerar o ópio, e inclusive vai ser com o ópio da Índia que eles vão fazer a penetração na China, mais lá para o século XVIII, século XIX. Mas é só uma palhinha do futuro, né? Então, aqui no mapa vocês podem localizar todos esses recursos, e isso mostra como é que a Índia, do ponto de vista econômico, era muito interessante, né? Mas para além dessas próprias características da riqueza local, a gente tem que considerar que a Índia também era uma importante posição dentro de uma rede muito complexa de trocas comerciais, né, que existiam, especialmente desse lado aqui, no Mar Arábico, né, que se ligava com a península não, desculpe, meu Deus do céu, o Chifre da África, né, a Península Arábica, o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico, tudo isso tinha uma intensa troca comercial, tanto do ponto de vista da Índia mandando para lá, quanto da Índia recebendo também produtos. Por exemplo, cavalos árabes, que eram muito valorizados na Índia, eram comercializados na cidade de Mascate, que é uma cidade que fica no Golfo Pérsico e que tinha essa riqueza, né, fundamental aí de troca comercial. Então, a gente tem que considerar todas essas trocas que ocorriam desse lado, fora as trocas que também ocorriam com a África Oriental, toda sorte de produtos africanos, marfins e coisas do gênero, mas também até escravos. Também tem que levar em consideração que havia circulação de escravos nessa região também. Tá? Eram os cafres, como eram chamados, os escravos africanos que iam para a Índia ou mesmo eram levados para outras regiões do mundo muçulmano, caso, é claro, não fossem muçulmanos, né? Porque havia uma interdição aí de escravizá-los se eles se convertessem. Mas, uma vez não convertidos, podia haver o comércio. É claro que isso é residual, não é fundamental, mas é também um elemento que se deve levar em conta, né? Então, desse lado, a gente tem essa intensa troca comercial,
E desse outro lado também, porque dessa região, você vai ter a conexão com o Sião, a Malásia, a Indonésia, né? E indiretamente também a China, porque mesmo que a Índia não faça comércio direto com a China, antes da chegada dos portugueses, é claro que indiretamente havia conexão entre essas rotas comerciais, como a gente pode ver no próximo slide. Aqui, eu acho que a minha imagem não atrapalha muito, que a ilha de Java dá para ler, né? Aqui a gente tem, então, uma pequena amostra. Esse mapa foi tirado do livro do Sanjay Subramanian. O mapa anterior foi tirado de um livrinho que chama Atlas Histórico Mundial, e que tem lá na nossa bibliografia, se não me engano. E esse mapa é do livro do Sanjay Subramanian. Eu não tenho a versão em português, por isso que eu não posso fazer vocês lerem, porque eu só tenho a versão em inglês do Império Asiático Português. É uma pena, né? Mas, de qualquer forma, aqui a gente tem um exemplo. É claro que é de um período posterior desse do que a gente estava mostrando no mapa do slide anterior, porque esse mapa é de 1600, por volta de 1600, circa, como eles falam, cerca de 1600. Mas, de qualquer forma, é uma bela demonstração daquilo que eu estou falando sobre a intensidade das redes comerciais. Vocês podem ver a quantidade de rotas comerciais que ligam a região de Bengala, a região do Sião, a região de Pegu, a região da Malásia, né? dessa ponta aí da, da Indochina, né? da Indonésia. Tudo isso é de uma intensidade muito impressionante, né? E há muitas rotas, algumas rotas muito importantes e principais, outras secundárias, mas como você pode ver, é uma região de intenso comércio, né? E é por isso que quando os historiadores portugueses falam do domínio de Portugal nessa região, eles costumam desenhar uma imagem bastante bonita, que foi primeiro proposta pelo Boxer, Charles Boxer, historiador inglês. Ele chama o domínio português no Oriente de talassocracia, ou seja, seria um domínio dos mares, né? Porque, na verdade, Portugal ele não tomou conta de toda essa região. Imagina, não era possível. Você tem uma ideia, o Sanjay Subramanian calcula, por volta de 1500, 1600, a população asiática. Aí ele coloca toda a Ásia, é verdade? Então ele inclui Índia, China, Japão, Indonésia, é, Conchichina, é, meu Deus, toda essa região, é, cerca de 300 milhões de pessoas, né? Então, é claro que esses dados são sempre muito difíceis de precisar, mas é o que o Sanjay Subramanian, que é um historiador indiano, consolida no livro dele, né? Ele fala entre 200 e 300 milhões de pessoas, que era muito mais do que a Europa tinha. Para vocês terem uma ideia, acho que a França só vai ter 20 milhões de franceses lá no século XVIII, por exemplo, né? É, portanto, uma coisa muito impressionante mesmo a gente pensar a população que existia em todo o Oriente, né? E se a gente comparar com o que é hoje a Índia e a China, a gente compreende que essa tendência se fortaleceu um bocado, né? Hoje são os dois países do mundo com maior população, a China primeiro e a Índia, né? Ali 2 milhões e não sei, 2 bilhões e não sei o quê, 1,5 bilhão e uns quebradinhos.
são os cálculos atuais. Então, de fato, há uma concentração populacional muito significativa. Outra coisa que o Sajai Subramanian sublinha, ressalta, é que muitas dessas cidades que existiam na Índia, né, e em outros lugares do Oriente, mas ele está falando especificamente da Índia, são magníficas, são enormes, são complexas, né, são riquíssimas. E isso, inclusive, causa, por um lado, o embasbacamento dos europeus quando olham para essa grandiosidade oriental, né? E, por outro lado, causa um certo desprezo por parte dos orientais em relação aos europeus, né? Tem uma história clássica da chegada do Vasco da Gama, né? Como eu esqueci de mostrar no mapa anterior, a, a chegada do Vasco da Gama, mas depois, quando vocês reverem a aula, vocês vão ver lá, tem uma setinha do Vasco da Gama chegando aqui nessa região, mais ou menos aqui, assim. Calicut é um pouquinho mais assim, perto de Coxim, tá? É, quando o Vasco da Gama chega em Calicut, ele primeiro manda uns batedores, digamos assim, uns condenados daqueles que iam nas embarcações, porque se eles morressem, estavam condenados mesmo, não tinham mais jeito, saírem da embarcação e irem até o porto da cidade de Calicut. Lá no porto, esses dois portugueses encontraram dois italianos. Vocês vão falar, italianos? Na Índia? Sim, a gente tem que lembrar que existiam rotas comerciais terrestres e muitas das pessoas circulavam por aí, né? Não era uma coisa muito comum, mas havia possibilidades disso acontecer. Então, o registro histórico conta essa história de que então encontraram dois italianos que se espantaram de ver os portugueses. Falaram, ué, vocês aqui? O que vocês estão fazendo aqui? E esses dois teriam ditos, viemos em busca de especiarias e cristãos, né? É uma frase muito famosa que teria sido proferida na chegada a Calicut. Em seguida, o Vasco da Gama negocia com o Samorim, que é o rei de Calicut, né? E manda uns presentes para ele. Ele manda, se não me engano, um retrato do rei de Portugal, Dom Manuel, manda um tonel de azeite e manda mais uma caixa com algumas coisas assim. Quando o rei de Calicut, o Samorim, olha para aquilo, o Samorim tem um nojo dos portugueses. Fala, que pobretões são esses que vieram aqui fazer comércio? Como assim? Ele estava acostumado a comerciar com gente que vinha do Extremo Oriente, por exemplo, ou que vinha da Malásia, ou que vinha da Indonésia, e trazia ouro, né, para fazer trocas comerciais com, com a região. Se não trazia outro, trazia pimenta, é, ou coisas muito valiosas, né, para serem comercializadas. Então, ele achou os portugueses muito desprezíveis, e daí para várias outras incompreensões que de ambas as partes fizeram com que houvesse um estranhamento e que se deteriorou em violência, né? Os, o Samurim de Calicut resolveu que não ia ser amigo não desse rei pobre e aí houve um enfrentamento, né? Só que nesse caso os portugueses tiveram vantagens, né? Porque ao contrário de qualquer comerciante oriental, os portugueses tinham uma coisa que nenhum navio comerciante oriental tinha: armas, né? E canhões. Então essa associação de navios com canhões fez com que os portugueses rapidamente conseguissem uma hegemonia na costa é, oeste da Índia, né? E
com isso, eles dominaram pontos importantes, depois a gente vai falar disso. Vou espirrar. Desculpem. Eles vão conquistar pontos importantes, o mais importante e famoso deles, Goa, né? E daí, desses pontos, depois a gente vai mostrar para vocês na próxima aula, não agora, eles vão estabelecer o domínio das rotas comerciais, né? E é esse domínio das rotas comerciais que o Charles Boxer chama de talassocracia. E o Luiz Felipe Tomás, um historiador português, chama de domínio em rede, ou seja, estabelece uma rede de portos e posições, feitorias, etc., que vai controlar as rotas comerciais e vai tirar o máximo de recursos dessa exploração, dessas rotas, cobrando impostos, taxas, os famosos cartazes, que eram autorizações que as autoridades portuguesas davam aos comerciantes locais para comercializar. Se eles fossem parados por uma embarcação portuguesa e não tivessem um cartaz para mostrar, né, essa é uma palavra que ficou marcada com essa função no Oriente, eles podiam confiscar todos os produtos que a embarcação tivesse, né? Eles, portugueses, podiam porque tinham a força, né, para fazer isso. E tinha uma lei que eles criaram que dava a eles esse direito. Imagina o mal-estar e a raiva que isso não causou na região, né? E durante muitos anos, pelo menos até 1570, os portugueses tiveram um controle significativo dessas redes, né? Interferiram bastante e obtiveram grandes lucros nessa exploração. Tá? Mas eu não quero entrar muito nessa parte do domínio português, que é uma segunda etapa que eu quero desenvolver na próxima aula. Eu só queria mostrar para vocês justamente essa riqueza, né, de contatos que a Índia, mesmo antes da chegada dos portugueses, justamente antes da chegada dos portugueses, já experimentava. Não tinha o controle, absolutamente, porque mesmo a gente já viu, não havia uma hegemonia de um dos reinos por toda a Península Indostânica, por todo o subcontinente indiano, né? Mas essas rotas eram muito respeitadas, porque elas eram muito interessantes e importantes para a economia desses reinos e desses impérios que existiam na região, né? E havia uma política de tolerância em relação aos comerciantes, né? A violência que os portugueses introduziram nas trocas comerciais vai ser uma novidade que vai deixar as populações locais muito perplexas, né? Num primeiro momento. Depois, é claro, elas vão reagir, né? Mas num primeiro momento há uma perplexidade muito grande, porque a lógica do comércio sempre foi entendida nessa região como de tolerância, de espaço de negociação, né? E que, portanto, permitia muitas coisas que os portugueses não irão permitir no futuro, né? Para a gente ter mais um pouco de ideia, um outro mapa que eu vou mostrar no próximo slide. Então, esse mapa aqui já é uma coisa mais integrada, mais pensando naquela ideia da globalização, né? É claro que, de certa forma, como a gente sabe, a Rota da China, ela já tinha tradicionalmente, há muito tempo, desde a antiguidade, essa função de levar produtos chineses para outras regiões, até mesmo chegando à Europa, né? Não era, mais uma vez, lembrando as aulas passadas, não era um comércio direto, era um comércio de cabotagem, era um comércio de picadinho, mas que era eficiente porque chegava, no final das contas, chegava nos mercados consumidores que tinham expectativa por esses produtos, né? Aqui a gente vê que
que a Rota da Seda vai continuar existindo, ela não vai deixar de existir, tá? Mas as rotas das especiarias antes dos portugueses também alcançavam regiões muito amplas. Lembrar que essas rotas elas podiam sair da China, das Molucas, que é as ilhas das especiarias, da região da Indonésia, Malaca, né? Passar pelo Sri Lanka, pelo Ceilão, passar pela Índia, passar pela costa oriental da África, aqui o chifre da África que a gente falava, Mascate que a gente falou, fica mais ou menos aqui, né? Aqui, fica aqui na entrada do Golfo Pérsico. E esses produtos chegavam até a Europa via o Constantinopla e Veneza e Gênova, né? que eram os grandes pontos comerciais que faziam contato com Constantinopla, que recebia essas fontes, mas também tinha uma outra rota alternativa aqui pelo norte da África, que chegava na Península Ibérica e alcançava até o norte da Europa, a Inglaterra, os Países Baixos e mesmo a Alemanha, né? Então, essa globalização que a gente está falando da época dos portugueses, ela é uma novidade apenas por um motivo, porque agora esse comércio pode ser feito diretamente, né? Os portugueses vão sair daqui, vão contornar a África, vão chegar aqui, depois eles vão se expandir, a gente vai ver na próxima aula a expansão dos portugueses por toda essa região, e depois de um certo tempo, essas rotas comerciais serão controladas pelos portugueses. E ao invés, claro que vai continuar existindo algum comércio por essas rotas antigas, mas o grosso do comércio das especiarias vai ser dominado pelos portugueses, que então vão usar a famosa Rota do Cabo, que é essa rota aqui que eu estou mostrando para vocês, para levar as especiarias, né, do Oriente para a Europa. Tá? Então, essa circulação de produtos, essa circulação de mercadorias, ela já existia. As mercadorias chegavam lá, né? Como a gente pode ver. A novidade do contato do europeu com essa região é que ele vai interferir nessas rotas já antiquíssimas, criando uma nova rota, criando uma nova maneira de escoar essa produção para a Europa, que é a Rota do Cabo, né? Depois a gente vai ver com mais calma como é que isso se estabelece, tá? Só para a gente ver como é que a outra coisa importante é perceber como que a Península Industânica ela é central nesse movimento, especialmente das rotas de especiarias, né? Mas não desconsiderar também produtos vindos da China, que não chegavam diretamente à Índia, como a gente falou, olha, tem essa rota aqui até Malaca, de Malaca para a Índia, isso era uma rota muito comum, havia outras, como a gente viu, né, no mapa anterior, mas de qualquer forma havia uma integração muito interessante de escoamento da produção e do comércio dessas várias regiões, né? A novidade vai ser que agora os europeus vão diretamente à fonte e não mais com tantos intermediários pelo caminho, tá? Daí também os portugueses controlarem uma boa parte dos lucros desse comércio depois que eles começam a fazer essa rota comercial, né? Então, o que a gente quis falar até agora é justamente o seguinte, que a Índia, do ponto de vista político e econômico, era extremamente poderosa, né? Era uma região muito rica, claro, com muitas distinções sociais portanto, muita pobreza também, né? Havia uma concentração muito grande de riqueza. Não havia absolutamente uma distribuição dessa riqueza, né?
E a gente vai entender um pouco quando a gente falar no próximo slide da questão das religiões dessa região, né? Mas era extremamente populosa, né? E integrava uma rede muito rica de circulação comercial, tá? São as ideias gerais que a gente quer que vocês guardem dessa experiência. Uma outra coisa que é importante da gente falar quando a gente fala de Índia é entender o que os portugueses encontraram quando eles chegaram na Índia, né? Em termos de religião. Eu dividi aqui em 3 grupos. Mal inspirados, mas eu acho que é a maneira mais prática da gente entender isso, né? O primeiro, a gente pode dizer que o primeiro grupo é o grupo das religiões de origem indiana, ou seja, que nasceram na Índia, de uma maneira geral. O segundo e o terceiro grupos são religiões externas à região da Península Indostânica, ou seja, surgiram em outras regiões e não na Índia, né? Mas se difundem lá, de alguma forma. Uma outra coisa importante da gente entender é que, atualmente, se você for lá ver os quadros de concentração da religião na Índia, a gente vai ver que 80%, cerca de 80% da população indiana é hinduísmo, né? E aí há uma série de desconfortos que a gente vai falar em relação à palavra hinduísmo, mas já já a gente fala, tá? Temos problemas com ela. Então vamos explicar por quê, tá? Então, o hinduísmo é majoritariamente a religião atual na Índia, mas ainda existem todas essas religiões que a gente vai falar aqui, inclusive o budismo, apesar de ser muito, muito residual, mesmo hoje, lá na Índia. É claro que eu não estou falando do Tibete, né? Se a gente incluísse o Tibete nessa região toda, a gente poderia ter um ruído aí na comunicação. Mas eu estou falando, não, o Tibete está separado, tá? Vamos deixar ele longe dessa lógica aqui. Porque no Tibete, sim, o budismo é predominante. Bem, então a gente tem o hinduísmo, tem o jainismo e tem o sikhismo, além do budismo, né, que também nasceu na Índia. Mas o budismo, a partir do século XII, ele entra em declínio poderoso, né? Ele praticamente deixa de existir na Índia. E muitos historiadores explicam que é uma espécie de afirmação do hinduísmo sobre o budismo e uma associação à invasão dos muçulmanos, especialmente daquele reino de Delhi, né, que vai sufocar o budismo na Índia. Mas isso não quer dizer que o budismo não tenha se desenvolvido em outras regiões, como eu falei, no Tibete, por exemplo, e o budismo vai se espalhar pela Ásia Oriental, o Extremo Oriente, e vai ser muito poderoso na China, e vai ter também um impacto no Japão e em outras regiões do Extremo Oriente, tá? Mas na chegada dos europeus, dos portugueses na Índia, ou seja, por volta do finais do século XV e início do século XVI, eu estou tomando as datas do Vasco da Gama, 1498, né? O budismo já não tinha muita presença na Índia. O que nós tínhamos, sim, era o hinduísmo, o jainismo e o sikhismo, curiosamente, ele está surgindo mais ou menos aí no século XV e século XVI, né? No finalzinho do século XV, um guru chamado Nanak, na região do Punjab, que é bem ao norte, noroeste da Índia, né? Mais para perto do Paquistão,
Lá no Punjab, eu escrevi em hinduísmo, desculpem, agora eu vi que está errado aqui nessa segunda palavra, mas vocês sabem que é hinduísmo. É, ele, ele ele fundou uma nova religião. É curioso porque é uma religião monoteísta e muitos historiadores falam que é uma espécie de fusão, de mescla do hinduísmo com o islamismo, né? O Guru Nanak rejeitou as castas, a divisão de castas do hinduísmo, né? Inclusive, dos momentos rituais mais importantes do sikhismo, dos Sikhs, é uma espécie de jantar ritual em que todos comem de tudo entre si, né? Não precisa ter aqueles interditos de casta que o hinduísmo tem. Uma casta inferior não pode tocar na comida de um sujeito da casta superior, senão a pessoa fica impura, né? A pessoa de casta superior fica impura. E aí tem que mergulhar no Ganges para poder restituir a sua pureza, tem que fazer uma série de outros rituais e dá um trabalho danado, né? E o sikhismo, então, ele não faz ele se opõe a essa lógica, né? E surge nessa época, do final do século XV e século XVI, não é absolutamente fruto do contato com os europeus, mas com certeza é uma influência da penetração do islamismo na Península Indiana, né? Daí, até hoje, você tem os Sikhs, o jainismo e outras manifestações, e nem sempre são pacíficas, apesar do sikhismo ter um discurso pacifista na sua proposição religiosa. Aliás, de uma maneira geral, as religiões têm proposições pacifistas, né? Mesmo o Islã, que muita gente acha que não é pacifista, não é verdade. O Islã prega o amor também, né? Como Jesus, Cristo prega o amor também, né? No entanto, o cristianismo e todas as outras, o islamismo, usam a guerra para impor, usam a violência para impor a sua crença a outros, né? Então, não há o que ficar espantado que haja violência mesmo naqueles que pregam, se dizem, né, religiosos. Basta ver o que a gente está vendo no Brasil atualmente, por exemplo, que é chocante, né? Pessoas que se dizem religiosas, se dizem evangélicas, pregando que a solução de todos os problemas é a arma, né? É a violência, é usar a força física e instrumentos de morte para referendar a sua autoridade, né? Infelizmente, isso é uma coisa recorrente nesses discursos religiosos. Então, a gente tem o discurso pacifista, mas nem sempre as pessoas entendem. Os fundadores das religiões, em geral, eles têm essa preocupação, né, de dar um norte legal para as pessoas, mas as pessoas têm uma vibração diferente em relação a essas coisas. Bom, essas religiões são conhecidas como dhármicas, né? Essas religiões que eu falei, hinduísmo, jainismo, sikhismo, budismo, porque todas elas, de uma maneira ou de outra, elas se relacionam com esse conceito de dharma. E aí a gente chega naquilo que eu estava falando, que é o meu desconforto em relação a gente usar o termo hinduísmo, né? A gente diz que o hinduísmo é uma religião, mas talvez não seja muito correto dizer isso, né? Por quê? Porque, na verdade,
a gente, como a base do hinduísmo é essa percepção do Dharma, né? E o Dharma é uma coisa absolutamente genérica, né? O Dharma tem a ver com a vida, o Dharma tem a ver com as boas atitudes, né? As, tudo que tem a ver com a renovação da vida, né? E aí entram todas as coisas que vocês possam imaginar, desde a comida até o sexo, né? Existem interpretações do hinduísmo, né? Que reforçam a ideia de que o caminho para se chegar a uma experiência divina é o sexo, né? O sexo tântrico, que todo ocidental já ouviu falar, né? Que o Sting gosta de dizer que pratica, por exemplo. É isso, na verdade. É uma experiência mística, né? E daí a questão, né? É, é mais do que religião, na verdade, porque é uma imersão geral, né, em todos os atos que os seres humanos praticam. Aqui no Ocidente, a gente foi, ao longo do tempo, separando essas coisas, né? É claro que no século XVI, talvez essa separação também não fosse tão clara para os europeus. Mas para a gente, hoje em dia, é muito desconfortável a gente chamar o hinduísmo de religião por causa disso, porque a gente entende a religião como uma coleção de práticas que se diferenciam da política, se diferenciam da economia, se diferenciam da cultura. E, no entanto, para um verdadeiro praticante do hinduísmo, todas essas coisas são manifestações do Dharma, da vida, né? Então é uma coisa muito mais para uma pegada filosófica, né, do que propriamente uma questão religiosa. É claro que vocês vão me dizer, mas também a religião cristã, ela também tem uma raiz filosófica, né? Tanto que a gente tem essa grande discussão dentro da Igreja Católica, por exemplo, entre os tomistas desculpe, tomistas não, os platônicos e os aristotélicos, né? E que vai gerar uma série de posturas do Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino. Então você tem também essa perspectiva filosófica, né? Mas é mais que isso, né? É mais complexo que isso. Uma outra coisa que é desconfortável de usar o termo hinduísmo é porque o termo hinduísmo é, na verdade, uma criação dos ingleses. No século XIX, século XVIII, XIX, os ingleses começaram a chamar essas práticas religiosas ou essas manifestações místicas indianas de hinduísmo, né? O termo hinduísmo é cunhado no século XVIII e no século XIX, mas alguns historiadores discutem que talvez os portugueses eles não tenham criado o termo hinduísmo propriamente dito, mas todo o esforço de descrição que muitos religiosos portugueses, jesuítas e alguns italianos também fizeram para entender isso que eles chamavam de religião, né? Já tinham criado um termo chamado brahmanismo, né? Que se refere muito a essa lógica do hinduísmo que os ingleses estão consolidando lá no século XVIII e no século XIX. De qualquer forma, não é o nome, né, da religião, não tem um nome. Justamente essa questão, né? Que o nome foi dado pelos ocidentais. Daí esse desconforto, essa situação meio desconfortável que eu tenho quando a gente usa o termo hinduísmo, né?
Mas a gente tem que não tem jeito, a gente tem que usar sabendo que é, é uma imposição, uma interpretação ocidental sobre as práticas religiosas dos indianos, e que a gente então batizou com esse nome, né? O hinduísmo, portanto, ele é um termo absolutamente externo à própria religião, né? Uma outra característica do hinduísmo é que o hinduísmo, você nasce hindu, né? Você nasce dentro dessa lógica, né? Portanto, a ideia de conversão no hinduísmo não é muito poderosa, né? Apesar da gente saber que houve conversões no passado, né? No processo de expansão das tradições hindus, houve conversão em massa, muitas vezes, né? De grupos inteiros. Mas não é proselitismo, não há proselitismo de conversão no hinduísmo, né? Você nasce hindu. E uma vez tendo nascido hindu, você entra para essa lógica dármica da vida, né? Se é que eu posso usar esse termo, porque se ele não é redundante, uma vez que dharma também é vida, né? É, O jainismo e o sikhismo são outras manifestações religiosas também dármicas, mas são, em comparação com o hinduísmo, muito menores, né? Para vocês terem uma ideia, atualmente eles devem estar na ordem de 2% da população indiana, né? E, portanto, nunca foram de fato um número significativo. E se a gente lembrar que o sikhismo surge no final do século XV e início do século XVI, até ele se expandir, até ele alcançar outras regiões, demora muitíssimo, né? E até hoje ele é muito ligado à província de Punjab. Se vocês forem ver as histórias de atentados terroristas e ataques desse gênero, em geral é nessa região do Punjab que aparecem os atentados, né, de origem dos Sikhs. É, Uma outra coisa que eu queria falar, de uma maneira geral, sobre essas religiões dármicas, é que elas têm uma percepção, né, muito interessante de que não há necessariamente, é claro, não estou falando do sikhismo, que é uma religião que está muito ligada a uma realidade já misturada com o islamismo, né? Já tem monoteísmo, etc. Mas o hinduísmo, o jainismo e o budismo, eles têm uma identidade muito interessante de pensar a criação não como um evento de um criador, de um demiurgo, de um deus ou deuses poderosos que teriam feito a criação, né? Então a perspectiva deles não é essa e difere radicalmente das religiões que eu estou chamando aqui do livro, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque é uma expressão de época que eu acho bacana, né? Da época do século XVI, XVII, e também porque a gente podia chamar de religiões abraânicas também, que vem, portanto, da tradição de Abraão, e que pensam o mundo sendo criado por um Deus criador, por um demiurgo, né? É, o hinduísmo, o jainismo e o budismo não percebem, não têm essa perspectiva. Na verdade, você tem figuras místicas, né? Mas que não necessariamente são as criadoras do mundo. Elas participam da vida, né? Participam misticamente de ciclos, né? De ciclos de início e fim que se repetem, mas eles não acreditam necessariamente numa criação única, de um criador único, né?
as religiões do livro, né? O judaísmo, o islamismo, o cristianismo, não nessa ordem, a ordem está errada, eu devia ter botado o cristianismo antes do islamismo, que é mais antigo, né? Por ordem de antiguidade, para respeitar. São religiões que são religiões do livro, por quê? Porque todas elas têm um livro básico de referência fundadora, né? O judaísmo na Torá, o que os cristãos chamam de Antigo Testamento, né? Já bem grosseiramente comparando. É grosseiro a comparação, eu sei, mas é só para dar uma ideia geral. No caso do cristianismo, tem a Bíblia, né? O Antigo e o Novo Testamento. E o Islã tem o Corão, ou Al-Corão. O Al, em árabe, significa o. Então, traduzindo Al-Corão, é na verdade o Corão. Mas aí, por ignorância, muitas pessoas falam que o livro sagrado dos islamitas é o Alcorão, né? Mas na verdade é Corão o nome do livro. Nesses três livros você tem as revelações divinas sobre a criação, né? E sobre como se deve portar um bom judeu, um bom cristão e um bom muçulmano, né? No caso do hinduísmo, é, os deuses eles não têm essa potência, né? Esse poder de criação e nem esse livro único. Na verdade, você tem vários livros, são livros que contam histórias épicas, né? Com destaque para alguns heróis míticos ou deuses também, né? E a partir disso, desse exemplo e dessas histórias, é que se pauta uma série de posturas em relação à religião, né? São religiões, com exceção do sikhismo, politeístas, acreditam em vários deuses. No hinduísmo existe uma quantidade enorme de deuses e como a Índia é muito grande e tem muita gente, você tem uma quantidade enorme de deuses domésticos, né? Então é difícil até a gente dar conta, né, de todo o panteão de deuses hindus. Mas tem, é claro, os mais famosos, né? Os mais badalados. O mais popular, com certeza, de longe, é o Ganesh, que é aquele elefante, né? Ele é muito querido, de uma maneira geral, por toda a Índia. Quando eu estive na Índia, eu notei isso. Os motoristas de táxis usam um Ganeshzinho na, no painel do carro, né? Alguns se mexem, fazem aquele movimentozinho com a cabeça que os indianos gostam de fazer, né? Mas também tem Shiva, Brahma, e uma série de outros deuses também famosos e muito importantes dentro dessas tradições e desses livros hindus, né? Eu não vou entrar em detalhes da religião especificamente, porque eu vou deixar para vocês lerem junto com essa aula um texto de uma historiadora que fala sobre a questão do hinduísmo e do cristianismo na Índia. Então, acho que lá vocês vão poder ler e na aula a gente pode conversar um pouco sobre essas características, porque também tem muita contaminação de muito papo, né? Porque há uma mistura muito grande atualmente de tradições religiosas, né? E hoje em dia a gente está mergulhado em vários indianismos, digamos assim, né? Então tem muita gente praticando yoga ou yoga, como vocês queiram falar, né? Tem muita gente que toca os instrumentos musicais típicos da religião hindu, ou que pensam em karma, que é uma, um conceito, né,
muito associado ao hinduísmo, que é essa ideia de que a pessoa, ao longo da sua vida, ela faz coisas que contribuem ou não para a natureza, e essa é a grande questão do Dharma, né? Se você respeita o Dharma, se você respeita a vida, você tem uma série de atitudes em função disso, e se você não faz isso, o karma, ou seja, esse, essa marca, né? Esse sacrifício, que é a origem da palavra, inclusive, ele vai redundar numa espécie de é, segunda chance, não sei bem se deve falar assim, né? Mas a pessoa vai voltar a viver, né? E muito do que ela vive é em função do que ela fez em outras vidas, né? Então, essa é uma explicação que justifica a, a condição que o hindu tem em cada casta na qual ele vive. E isso é um discurso muito conformista, né? Porque faz com que a pessoa que vive uma vida medonha, ela pense, não, a responsabilidade é minha, né? Porque eu fiz coisas erradas no passado e estou aqui agora tentando consertar essas coisas erradas do passado, então eu tenho que aceitar e jogar o jogo como tem que ser jogado, né? E aí isso chegou no Ocidente de uma maneira muito complexa e muito confusa, né? E misturada com outras tradições religiosas, e isso é muito poluído na cabeça da gente, né? Então, eu quero que vocês leiam o texto para a gente poder discutir com calma sobre essas questões na próxima aula, na quarta-feira, na nossa bate-hora, que é 19h15, para a gente conversar, né? E um terceiro grupo que eu coloquei aí, que na verdade é de uma religião só, mas deve haver outras que eu desconheço, mas com certeza deve haver, que são dos animistas, né? Ou seja, religiões que não são nem dármicas, né? Porque não nasceram na Índia, não são uma religião do livro, e são animistas porque, na verdade, eles cultuam as forças da natureza, né? Que é o zoroastrismo. O que eu disse a vocês, que é de origem persa, já disse isso a vocês, e disse mais, disse que ainda existem representantes do zoroastrismo nos dias atuais. Aliás, eu vendo o filme, aquele filme sobre o Fred Mercury, descobri que a família dele praticava o zoroastrismo, né? Eu fiquei bem espantada de saber disso, né? Porque, se não me engano, eles são do Afeganistão, não são do Paquistão, se não me engano, a origem da família deles, norte da Índia. E, portanto, tem essa tradição lá. Então, é uma outra religião que também existia na Península Indostânica. Então, vocês podem imaginar que com a chegada dos europeus, até os europeus entenderem o que estava se passando nessa região, foi duro, foi complicado. E como a gente falou na aula passada, inclusive na aula presencial que a gente conversou na quarta-feira, mesmo o cristianismo que existia na Índia não era o cristianismo da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Era um cristianismo muito antigo, que estava distanciado, muito distanciado da origem, que seria o Império Bizantino, né? E que tinha se mesclado muito com as tradições locais e que misturava muitos elementos da tradição hindu com o cristianismo. Então, quando os portugueses chegaram lá, foi um choque, né? E havia uma tradição local que dizia que eles eles tinham sido convertidos pelo apóstolo São Tomé, aquele das feridas de Jesus, né? Aquele que disse que só acreditava que Jesus tinha reencarnado. Assim, meu Deus do céu, que
heresia, é porque eu estou falando do hinduísmo, fiquei meio perturbado, que Jesus tinha ressuscitado se ele aparecesse na frente dele e mostrasse as chagas e ele pudesse tocar nas chagas. Então Jesus, que gostava de atender os pedidos dos seus apóstolos, providenciou o encontro. E São Tomé ficou tão embaraçado, tão envergonhado de ter duvidado, né, do, da missão de Cristo, né? Teria assumido a responsabilidade de espalhar o cristianismo pelo mundo e teria saído loucamente pelo mundo afora, convertendo muita gente. Então há a tradição de São Tomé em vários lugares, inclusive na América. Os jesuítas, quando chegaram aqui no Brasil, eles, ouvindo os índios falando das suas tradições religiosas, né, ouviram uma história de um tal de Paisumé entre os Tupi-Guarani, e eles entenderam que esse Paisumé, que para os indígenas era uma espécie de herói civilizador, era o cara que tinha ensinado a fazer fogo, a controlar algumas forças da natureza e tudo mais. Os jesuítas entenderam que o Paisumé, na verdade, quem era? Quem? São Tomé, né? Então, os jesuítas, inclusive, encontraram pegadas de São Tomé nas praias do Brasil. E era uma viajandona dos caras. E quem fala muito disso eu falei isso na aula passada para vocês, mas vou falar de novo, é o Sérgio Buarque de Holanda no Visão do Paraíso, né? Quem quiser ler um pouquinho sobre essa história do Paisumé, pode ver lá no Sérgio Buarque que ele detalha bem essa questão. O mesmo Tomé, que teria andado pela América, sabe Deus como, veio nadando talvez, ele teria ido para a Índia. Isso é mais fácil de entender e de imaginar, né? Porque a gente sabe que rotas eram possíveis. A gente sabe, inclusive, que muitos judeus que depois, alguns séculos depois, uns 3 séculos depois, foram expulsos pelo imperador Adriano de Roma, muitos migraram e formaram uma comunidade forte, grande, na região de Cochin, que a gente viu agora há pouco, né? No mapa da Índia. Então, eles, desde o século III depois de Cristo, tinha comunidade judaica naquela região. Então, não era nada impossível o São Tomé ter saído da Palestina, né, de Jerusalém, e caminhado longamente, mas dava para fazer isso. Era uma viagem difícil, mas dava para fazer. E chegado na Índia e convertido pessoas lá, né? O estudo que eu falei para vocês que o meu orientando, que é o prefeito é o administrador da FFP, o Odmar, ele explorou justamente isso. Tem um texto desses cristãos de São Tomé que conta a história da conversão que São Tomé teria feito na região. E que então eles eram os descendentes desse homem, né? desse apóstolo, né? Só que praticando um cristianismo muito diferente do que era o cristianismo dos portugueses, né? E isso vai gerar, num primeiro momento, um certo espanto, no segundo momento, uma tentativa de negociação, para depois o bicho pegar e a violência se estabelecer com a imposição de regras e perseguições e assim por diante, né? Então, com isso, o Islã, eu já falei também para vocês, né, que na aula passada, que foi se espalhando primeiro lentamente a partir de contatos comerciais, mas depois também violentamente com os impérios e o domínio territorial de vários reinos de tradição islâmica, ao contrário do hinduísmo e do próprio judaísmo. O judaísmo tem conversão, mas é muito pequena também, né? Mas o cristianismo e o islamismo, eles são fortemente calcados na ideia da conversão, né? É uma ideia fundadora
tanto do islamismo quanto do cristianismo. E por serem tão entusiastas na prática da conversão, é claro, também se chocam, né? Porque há conflitos constantes entre os muçulmanos no Mar Mediterrâneo, no norte da África, na península não, desculpa, no corredor sírio-palestino, na Península Ibérica, quando eles invadem. Então você tem uma série de atritos já históricos, desde o século VIII, entre os cristãos e os muçulmanos, né, que vão se desdobrar nesse contato agora renovado pela presença portuguesa cristã contra esses reinos que existiam lá, que eram islâmicos. Né? O zoroastrismo é mais marginal nessa história toda, mas é sempre importante a gente falar dessas religiões como todo. Eu já exagerei na aula, já tem mais de 1 hora de aula. Eu queria ter feito uma aula curta, mas pelo visto não consegui. Mas na quarta-feira a gente conversa um pouco mais sobre o hinduísmo a partir do texto que está colocado junto com essa aula de hoje, tá bem? Desculpem por ter me alongado. E aí na próxima aula a gente fala mais sobre essa presença portuguesa nessa região e conta mais um pouco desses detalhes todos dos contatos é, entre os portugueses e os indianos no século XV e XVI. Final do século XV, início do século XVI, até o século XVII a gente vai falar um pouquinho, tá bem? Então, até quarta. Obrigada. Desculpe aí a demora.